que não ama permanece na morte. Verso 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Veja como ele é forte nas palavras dele. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, ou seja, não é crente. 16: e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 17: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir, no sentido de ver, perceber, vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que uma pessoa diz que é crente, vê o irmão passar necessidade, eu tenho como ajudar e não ajudo? João está dizendo, você não é crente não, se você não ajuda. Verso 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja que esses versos do 13 ao 18 são versos extremamente impactantes, para algumas pessoas até perturbador. Pastor, eu não sou crente, então eu não sou crente não, porque eu não faço desse jeito, eu não estou pronto para dar a minha vida pelo meu irmão, como diz o verso 16. Será que eu sou crente então? Será que eu estou na morte? Eu permaneço nos meus pecados e delitos ainda? Enfim, é natural que de repente algumas pessoas tivessem ficado com as suas cabeças bagunçadas, né? Com o seu coração bagunçado, ou até mesmo com algumas dúvidas nos seus corações. Enfim, se nós sentirmos o amor do nosso próximo flui dentro do nosso coração, se eu sinto que eu amo de alguma forma, se eu sinto que eu amo o meu irmão, e que isso flui de alguma forma no meu coração, podemos estar seguros de que Cristo também está em nós. É exatamente esses versos 19 para frente vai nos garantir isso. Porque para João, para o apóstolo João, o fruto do amor é a confiança. E aí a palavra-chave da nossa reflexão de hoje é confiança. Não é dúvida, é confiança. Embora ele tenha sido forte nas suas expressões do versículo 13 ao 18, ele não quer trazer dúvida ao coração de ninguém. Ele não quer deixar ninguém com a sua cabeça em dúvida. Ele quer trazer certeza. A palavra é confiança. A palavra é segurança. Então, para João, o amor é confiança, né? O fruto do amor é confiança. E a confiança ela se expressa através de oração. Eu posso falar com Deus. Quem está confiante, fala com Deus. Se não está confiante, ele não vai falar com Deus. Se a pessoa não sabe se Deus vai me responder, de repente ela não tem confiança de falar com Deus. Fruto do amor, confiança. A confiança ela se expressa num diálogo com Deus, que é chamado de oração. E uma oração confiante recebe resposta. Amém? É uma questão de lógica. E é disso que João trata exatamente no texto do versículo 19 ao 24 que nós lemos inicialmente, que é isso que eu quero refletir com você. Sobre confiança na hora de orar. Na hora que você vai falar com Deus. E se você, pastor, mas eu quase não oro, então eu recomendo que você ore mais, né? Comece a ter um melhor hábito de oração. Então, primeiro, eu quero fazer uma afirmação. Oração é uma questão de confiança. Oração é uma questão de confiança. O verso 19 diz o seguinte: nisto conhecemos que somos da verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade. Bem como perante Ele, Cristo, né? Tranquilizaremos o nosso coração. Quando João coloca essas expressões, nisto conheceremos que somos da verdade,
ele está falando, isto é, a maneira de nós amarmos aos irmãos. Nisto, como é que eu sei se eu amo de fato o meu irmão? Como é que eu preciso trazer essa segurança? Quando ele fala de tranquilizar o coração, de assegurar isso no coração, o meu coração ficar sossegado, porque não pode ter dúvida no meu coração. Lembra que a palavra é segurança, a palavra é confiança. Preciso orar com confiança. Oração é uma questão de confiança. Sem confiança, ninguém vai falar com Deus. Oração é uma questão de confiança. Por isso, João diz: nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele. Tranquilizaremos o nosso coração. É no sentido de persuadir o meu e o seu coração. Cada um de nós realmente persuadirmos os nossos corações. Para o meu próprio coração não me condenar. Para o meu próprio coração não dizer assim, não fala, não adianta. Para o meu próprio coração perturbado, cheio de dúvidas, desconfiado comigo mesmo, eu não sou merecedor. Pensa logo assim, eu não sou merecedor. Já caminha errado, né? Porque nós não trabalhamos com mérito. Nós andamos pela fé e pela graça. E quando o nosso coração não tem confiança, é porque, na verdade, o nosso coração está nos condenando. De alguma forma, a gente está colocando-se na balança e se auto-reprovando. E aí, João diz, perante ele, Jesus, tranquilizar o coração, perante Jesus, é na presença de Deus que vem a segurança, não é na minha força. Verso 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A maioria de nós já, em algum momento da nossa oração, a gente já disse assim, Deus, Tu sabe todas as coisas, sim ou não? Você sabe que Deus sabe todas as coisas, né? Você sabe que Deus conhece todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas. Você não sabe de quase nada, acredite. E muitas vezes, o pouco que nós sabemos, o nosso coração ainda quer nos acusar. E aí ele diz, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior. Quando ele diz se, ou seja, seja como for, né? Seja como for, o nosso coração encontrar uma maneira de nos acusar, de qualquer forma nos acusar, nos condenar, Deus é maior. Seja qual for o pensamento que subiu ao meu coração, seja qual for a maneira que o meu coração articulou para me condenar, para me reprovar, para me diminuir, seja qual for a armadilha que o meu coração armou contra mim mesmo, para eu não falar com Deus, para eu perder a confiança. João está dizendo, certamente Deus é maior. Ontem uma pessoa me ligou, e essa pessoa estava tão atribulada, porque ela disse que assistiu um vídeo na internet de uma pastora pregando, que ela tinha que confessar alguns pecados que ela tinha cometido no passado, porque senão esse negócio ia perseguir ela para o resto da vida. E ela estava muito atribulada, me ligou, disse, eu estou assim, assado, o que eu faço, o que eu preciso fazer? Eu digo, olha, você, na verdade, não precisa fazer nada, porque Jesus fez lá na cruz. Você já confessou seus pecados para Jesus, já se arrependeu, já de todo o meu coração, então você não precisa fazer mais nada.
Se o teu coração está te enganando, se o teu coração está te acusando, se o teu coração está te dizendo que você precisa fazer mais alguma coisa, ou algo mais para ser perdoado, você está sendo enganado pelo seu próprio coração. Deus é maior do que o teu coração. Quantas pessoas ainda estão tentando fazer alguma coisa para poder equilibrar uma balança da questão dos pecados que fizeram no passado? Quantas pessoas estão tentando consertar, se ajeitar com Deus, tentando compensar a graça de Deus, como se o sangue de Jesus não fosse suficiente, como se o sangue de Jesus não fosse, não trouxesse satisfação diante de Deus, como se Deus ainda olhasse para mim e disse: você está sob condenação, o sangue de Jesus não resolveu tudo não. João tem essa preocupação de dizer, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, ao examinarmos as nossas vidas, no que diz respeito ao amor fraternal, nossos corações podem ser muito rigorosos, Poxa, não estou sendo um irmão legal, não estou amando como deveria amar, minhas atitudes ainda não estão ainda naquele ponto que eu gostaria. Mas Deus é maior e conhece todas as coisas, João disse. Portanto, apelamos para Deus, exatamente quanto à verdade a nosso respeito, para nos lembrar que Ele, nosso Deus, tem compaixão de nós. E quando a gente faz isso, o resultado disso é um julgamento correto. Como assim um julgamento correto? Eu entendo que o preço já foi pago lá na cruz. O julgamento correto, confiança restaurada. Confiança, essa é a palavra, confiança nos nossos corações. Deus não só conhece os nossos pecados, mas Deus também conhece também o nosso amor. Conhece o nosso desejo de acertar, não de errar. Lembre-se, João está falando aqui agora para crentes que querem amar, que querem acertar, que querem fazer o... Não é crente que tem prazer no pecado ou na prática do pecado, não. Para isso, ele já declarou que se você realmente gosta do pecado, você tem que nascer de novo. Isso aí já está certo, se arrepender. Quarta-feira passada a Karen falou sobre o perigo do pecado aqui. Então, João não está falando exatamente com quem tem prática do pecado, para quem vive na prática do pecado. João está falando para os crentes que já foram perdoados, tiveram suas vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então, Deus conhece todos os nossos pecados, também conhece a nossa intenção, se nós queremos realmente obedecer, se nós queremos andar com Deus, se nós desejamos fazer a sua vontade. O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue, aí isso é outra questão. Agora, se eu não tenho nem sequer a intenção de obedecer a Deus, Deus também vai saber. Se eu não tenho a intenção de rejeitar o pecado, se eu não tenho a intenção realmente de abandonar a prática do pecado, Deus conhece todas as coisas, não vou conseguir enganar a Deus. Bem como se eu tenho a intenção realmente de não cair, de não errar, de não praticar o pecado, é o desejo do meu coração, mas muitas vezes eu falho, Deus sabe disso também. A amplitude do conhecimento de Deus permite com que Deus compreenda e aceite não só o que fazemos,
mas também o que nós queremos fazer. Ou seja, vamos entender isso aqui. Pastor, é porque eu ainda não consegui. Me lembro que uma vez uma pessoa tinha se convertido aqui e ela chegou para mim e disse: pastor, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Eu disse: o que é? Eu ainda estou fumando escondido. O senhor me perdoa? Eu disse: irmã, eu te perdoo, mas não é a mim que você tem que pedir perdão. Eu vou para o inferno por causa disso? Vai não. Mas fumar é pecado? Fumar é pecado. Mas você quer fumar? Ela disse: não quero fumar, eu só não consegui parar ainda. Mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Pronto. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Agora, me converti e continuo vivendo minha vida bagaçada, Deus também conhece o teu coração, irmão. Tu não engana o Senhor. Não engana o Senhor. Não engana. Então é nesse sentido que eu quero que você entenda, quando o conhecimento de Deus, quando João diz que Deus sabe todas as coisas, a amplitude do conhecimento de Deus permite Deus aceitar, vamos assim dizer, compreender e aceitar não só o que fazemos, mas também o que nós queremos fazer que ainda não conseguimos. Mas vamos chegar lá, com a ajuda de Deus, amém? Porque nós, como diz aqui o Thomas Kempis, ele diz o seguinte: o homem vê a ação, mas Deus conhece a intenção. Muitas vezes o que nós vemos, o que nós podemos ver, é a ação de um ou de outro. Aí fulano se garante, ele faz. Mas e o coração dele, tu conhece? Só Deus. Essa é o diferencial. Deus já conhece a intenção do coração. Deus sabe por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Deus sabe o porquê nós não fazemos o que nós não estamos fazendo. Deus sabe todas as coisas. E por causa desse conhecimento todo que só Deus possui, isso permite Ele julgar perfeitamente, permite compreender, aceitar, não somente o que nós fazemos, mas o que ainda não conseguimos fazer. Os homens só podem nos julgar por nossas ações, mas Deus pode nos julgar pelo nosso desejo. Jesus foi bem claro quando ele disse: olha, ouvistes o que foi dito no passado aos pais: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você disser para algum teu irmão, sem motivo algum, tu é doido, você já é um assassino e é passivo do inferno. A intenção. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus vai lá na raiz. Deus vai lá no cerne dos nossos corações. Verso 21, João diz o seguinte: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A questão é uma questão de confiança, orar, falar com Deus, buscar o Senhor em oração, relacionamento, intimidade, conhecer, prosseguir em conhecer, amadurecer, ser aperfeiçoado, ser santificado, puro, como Deus é puro. É uma questão de confiança, de um relacionamento, de intimidade, se aproximar de Deus. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Esse é o ponto que nós precisamos alcançar no nosso relacionamento. E o que é não acusar? É a perfeição? Não, não é a perfeição. É o estado de estar sem pecado? Também não é o estado de estar sem pecado. Mas
É o status de estar num relacionamento com Deus onde não existe nenhum pecado que não tenha sido já confessado e perdoado com Deus. Já conversei com Deus sobre isso. Já pedi perdão. E eu sei que Ele me perdoou. É exatamente disso que João está dizendo. Se o meu coração não me acusa, é porque eu não tenho nenhum pecado oculto. Lembra quando o Davi diz: enquanto eu me calei, ou seja, ocultei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Há um peso sobre a pessoa que os seus pecados ainda não foram resolvidos com Deus, porque não se resolve com outra pessoa. Como é que João diz o seguinte: se o nosso coração não nos acusa, ou não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Temos confiança diante de Deus. Eu posso falar com Deus, eu posso adorar a Deus, eu posso entrar na sua presença, no Santo dos Santos, sacrificar, pedir algo do Senhor. Oração é uma questão de confiança. Amém? Vocês estão muito calados, é o frio, é? E confiança aqui literalmente significa ousadia ou liberdade para falar. Quantas pessoas têm ousadia e liberdade para falar o que quiserem comigo? Confiança, né? A Denise tem. Confiança é ousadia, liberdade para falar. O texto é: se diante de Deus podemos persuadir a consciência a nos absolver, quando ela nos censura, ou seja, minha consciência me condena, e se diante de Deus a minha consciência é absolvida, perdoada, muito mais segurança temos diante do próprio Deus quando isso não acontece. Ou seja, quando a minha consciência não acontece. Ou quando a minha consciência não me acusa, quando o meu coração não me acusa, aí que eu tenho maior confiança. Se eu posso ter confiança, vou trocar aqui em outras palavras, né? Se eu posso ter confiança, mesmo quando o meu coração me acusa, porque Deus é maior. Amém? Quanto mais se o meu coração não me acusar, aí que eu tenho plena confiança com Deus. Se o meu coração me acusar, eu ainda posso ter confiança, porque Deus é maior. Mas se o meu coração não me acusar, aí sim é plena confiança. Entende? A oração não é só uma questão de confiança, mas também é uma questão de obediência. Veja que no versículo 22, ele diz assim, depois dele dizer que o coração não nos acusa e que temos confiança, no verso 22 ele diz o seguinte: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque, e mais uma vez o porquê explica por que recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e, no português o "e" aqui é o que, Denise? Uma conjunção adversativa aditiva, que adversativa quer dizer que é uma coisa errada, né? É aditiva, você adicionando. Primeiro, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu disse que falar com Deus é uma questão de confiança. Mas eu também digo que falar com Deus é uma questão de obediência. Você pode estar muito confiante, mas de repente você está confiante em si mesmo.
Isso aí é um grande vacilo, né? É uma questão de obediência. Verso 22, porque nós guardamos e porque nós fazemos. Guardamos e fazemos. Oração respondida está agora condicionada a uma vida habitual de guardar os mandamentos e de fazer as coisas que agradam a Deus. Ter uma vida que agrade a Deus. Então, João vai aqui falar de duas coisas que agradam a Deus, né? Praticamente tem duas coisas que vão realmente agradar a Deus, e que é uma forma de obedecer a Deus. Verso 23. Ora, o seu mandamento é este. Como é que eu vou obedecer a Deus, né? Guardar os seus mandamentos e fazer o que lhe agrada. Verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Está aqui. As duas coisas. Creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros do jeito que Ele nos ordenou. São essas duas coisas que são, vamos assim dizer, fatores importantes, como questão de obediência, para eu falar com Deus e Deus me responder. Junto com a confiança, obviamente. A questão da confiança implica em que eu não tenho pendências com Deus em relação a pecados. Deus é maior do que as minhas fraquezas, do que os meus erros. Deus conhece o meu coração, a intenção do meu coração, o desejo do meu coração. Porém, a questão de obediência também caminha aqui lado a lado. É como um trilho. Tem um lado aqui esquerdo, um lado direito, para poder levar o trem para o mesmo destino. Uma questão de obediência, e essa questão de obediência é fé e amor, em outras palavras. Creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e amemo-nos uns aos outros. Duas coisas citas. Está vendo como ser crente não é difícil, irmãos? Não é complicado. As pessoas que complicam por aí. Crer em Jesus e amar o teu irmão. Amar é difícil. Fé e amor. Como é que se crê em Jesus Cristo, né? Como devemos crer? Crer. O termo aqui, do versículo 23, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. O termo nome não é simplesmente, né, não significa simplesmente o nome pelo qual Jesus se chama. É só pronto, é crer em Jesus, no nome Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, né? Não. Enfim, esse nome ele vai expressar toda a natureza, o caráter de Cristo, da pessoa, da maneira como ela se manifesta, da maneira como nós o conhecemos como Salvador, Senhor, misericordioso, compassivo, justo, santo, verdadeiro, conhecer todas as coisas. Como diz o Salmo 124, versículo 8, o salmista diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Yahvé. Quem é Yahvé? O Deus libertador. Quando ele entende que o socorro dele está em o nome do Senhor, ele traz consigo todo o caráter revelado no nome Yahvé. Crer em Jesus Cristo é crer naquilo que ele é, na sua natureza, caráter e essência como Deus. O fato de Deus se chamar Jeová ou Yahvé, no Antigo Testamento, aqui no Salmo 124, verso 8, significa que o meu socorro, o seu socorro, o socorro do salmista, ele está dizendo que esse socorro dele reside no amor, na misericórdia, no poder, na compaixão do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma,
quando João nos convoca a crermos no nome de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, significa crer no caráter de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele está numa relação com Deus, onde Ele é o mediador entre eu e Deus, Ele é aquele que remove a culpa, o seu sangue derramado na cruz, é o sangue que remove a culpa, que me justifica, que me faz nascer de novo. Jesus se interpõe entre eu e a ira de Deus sobre a minha vida, entre eu e a condenação sobre a minha vida. Eu tenho que entender quando diz aqui, crer no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é só Jesus o nome em si, mas no que Ele realmente representa. O que Ele representa. E aí, sobre o amor. Falar com Deus tem essa questão da obediência. Crer em Jesus como Ele é e amar uns aos outros de acordo como Ele nos ordenou. E como foi que Deus nos ordenou? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, está lá bem claro como nós devemos amar uns aos outros. João 13, 34. 1, 2, 3, meio, já. Foi só o delay. Todo mundo junto, para poder. Vai, tempera a garganta. 1, 2, 3 e. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Do jeito que Jesus me amou, é assim que eu tenho que amar aquele raparraco lá, o Thalisson. Não é, Thalisson? Pastor, e como é que Jesus me amou? Com todos os meus defeitos. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Jesus não colocou condições, né? Pauta, vamos lá, só consigo te amar se ou quando, né? Não, Jesus não colocou condições para me amar. Ah, pastor, mas eu não consigo amar fulano. Então você não está amando como Jesus te amou. Se você está colocando condições no pastor, eu não consigo, porque ele é muito chato, eu não consigo amar. Então você está colocando condições para amar. Esse amor que Jesus nos ama é um amor incondicional. É assim que nós devemos amar uns aos outros. Inclusive os inimigos. Devemos amar uns aos outros com esse amor, que é um amor desinteressado. Jesus não estava interessado no que eu poderia oferecer para ele, não tinha. Tem gente que às vezes, opa, eu vou arrumar a minha rede por aqui, porque aqui pode ter alguma oportunidade para mim. Tem pessoas que fazem um network. Vocês conhecem? São networks aí, irmão? Posso fazer um bom negócio nessa amizade aqui. Pode valer a pena. Tem um interesse nessa relação. Não, o amor que Jesus com que Jesus nos amou e com que Ele nos ordenou amar é um amor desinteressado. Não é amor interesseiro. É um amor abnegado. Eu renuncio a mim mesmo, eu vejo o outro antes dos meus interesses. É um amor perdoador, do mesmo jeito que Jesus tem paciência comigo de me perdoar tantas e tantas vezes. É assim que eu preciso amar e perdoar o meu irmão. É assim que esse amor
É com esse amor que Jesus ordenou que nós devemos amar. Então, oração tem a ver com o quê? Confiança. E essa confiança ela tem a ver com pecados resolvidos com Jesus, né? Posso falar com Deus. Tenho segurança de falar com Deus, ousadia de falar com Deus. Oração também implica em ter uma vida de obediência. Em que aspecto? Crer no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Entendendo o que esse nome significa para mim, o caráter desse nome para mim, na minha relação com Deus. E implica em eu amar ao meu irmão, que é mandamento, amar ao meu irmão como Jesus me amou. E aí, juntando tudo isso, pode falar com Deus, irmãos, pedir o que você quiser. Por que João está tão seguro em dizer, pode pedir o que quiser, porque ele vai nos responder? Por que João tem tanta segurança em dizer isso? Porque uma vez que eu estou com a minha vida toda em Deus desta forma, eu não vou pedir besteira, irmão. O desejo do meu coração está completamente alinhado ao coração de Deus. Eu não vou estar pedindo coisas egoístas. Eu não vou perder meu tempo falando com Deus, pedindo uma casa na praia. Não vou, irmão. Deus tem mais o que fazer. O que eu estou pedindo para Deus, uma casa na praia? Cada gente morrendo por aí e Deus vai se preocupar em me dar uma casa de praia. Já pensou num negócio desse? Consegue? Dá para brilhar aí? Dá para acender a luz? Quando nós associamos esses dois mandamentos, descobrimos uma imensa verdade. Qual é essa imensa verdade? Que a vida cristã depende da combinação da fé e do amor. A vida cristã depende da fé e do amor. Amor significa conduta correta. Fé sem amor está morta. É a mesma coisa que Tiago diz, fé sem obras é morta. As obras é conduta correta. Conduta correta é amor. É amor. Não podemos ter uma sem a outra, não dá. Eu só tenho fé, pastor, não consigo amar. Não existe. Essa fé sem amor é morta. Não podemos ter uma sem a outra. Nossa fé não é autêntica se não se manifestar na conduta correta, na ação, no amor. A nossa ação carece de autoridade e dinamismo se não se fundamentar na fé. Eu vou ser voluntário aqui nesse mutirão, tal, por amor, mas se não for movido pelo dinamismo da fé, também não funciona. Não funciona. Não passa de humanismo. E eu encerro dizendo o seguinte, verso 24: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. A palavra permanecer significa habitar, fazer morada. Quando nós obedecemos, de acordo com o texto que foi explicado hoje, nós moramos em Deus e Deus mora em nós. A gente é um. Eu e Deus, Deus e eu. E como é que eu sei disso? O Espírito testifica em nossos corações. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós. Como? Pelo Espírito que nos deu. Como é que eu sei, pastor, que eu estou em Deus mesmo e que Deus está em mim?
Espírito Santo, irmão, não sou eu que vou dizer, não é ninguém no planeta que vai dizer se você está em Deus ou se você não está. É o Espírito Santo em você. Fique de pé em nome de Jesus. Confiança, amém? Confiança, irmão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Queridos, vamos orar. Repreender todas as coisas ruins que têm acontecido, né? Inclusive as águas que ainda não baixaram o suficiente lá no Rio Grande do Sul. Vamos continuar orando pelas pessoas do Rio Grande do Sul. Vamos orar também por nossos familiares, né? Pela nossa igreja, pelas atividades que temos a resolver, a desenvolver no poder de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite abençoada, pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é alimento para as nossas almas. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas mais e mais, faz com que essa palavra possa frutificar,